Então nós vamos continuar falando de movimento harmônico simples. Tá? A gente vai continuar por esse caminho. Só que hoje a gente vai falar do sistema massa-mola e não mais do sistema do pêndulo, né? Então aqui hoje nós vamos para o sistema massa-mola. E provavelmente vocês estão fazendo exercícios com o sistema massa-mola horizontal. E aqui eu quero fazer com vocês um movimento vertical. Se você puxar uma molinha e soltar, o que acontece? Bom, eu vou colocar umas tabelas aqui, tá? Por enquanto, não precisa fazer nada com essas tabelas, tá? Depois a gente vai ter que preencher elas e será parte da nossa atividade. Deixa eu só tirar esse negócio daqui, colocar mais para o lado aqui. Beleza. Bom, o que acontece com o sistema massa-mola? Ô, Thiago, sim, a equação é a mesma, tá? Não vai mudar, não. Tá? Só que a gente vai trabalhar aqui só com movimento na vertical. Então, pro experimento fica um pouco mais interessante, tá? Mas a física por trás é a mesma coisa, tá bom? Não tem novas equações nem nada disso. No sistema massa-mola, na vertical, aquela equaçãozinha do período continua valendo. Que o período é 2π raiz de mk. Oh, meu Deus, é difícil fazer raiz quadrada nesse negócio aqui. mk. Tá? Então, aí, continua a mesma equaçãozinha. O que é cada uma dessas variáveis? O K é a constante elástica da mola, que é medida em newtons por metro. Deixa eu colocar outra cor aqui. Constante elástica medida em newtons por metro. O M é a massa do objeto que você colocou para oscilar. A massa é medida em quilogramas. E o período é o tempo de uma oscilação completa. Deixa eu diminuir aqui, que senão vai... Que é o período. E a medida em segundos. Tá, ficou atrás do logo do universitário aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Período em segundos. Tá bom. Bom, o que acontece? Eu vou colocar aqui um sisteminha para simular um experimento. E a gente vai preencher essas tabelas aqui. Pelo menos vamos preencher parte dessas tabelas. E outra parte aí vai ser com vocês. Tá bom? Então, olha lá. Quando a mola está em equilíbrio, se você tem lá um sistema, deixa eu colocar aqui um tetinho aqui. Tá? Vou colocar aqui uma molinha. Ela está de boa. Aí eu venho e penduro uma caixa, uma massa nessa mola. Essa mola vai esticar. Deixa eu fazer menor aqui. Essa mola vai esticar e vai até uma nova posição. Então temos aqui uma posição Deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui é a posição de equilíbrio. E aqui é a posição sem a massa. Então, esta é a deformação da mola, X. Só que quando a mola está em equilíbrio, ela está parada ali, existem duas forças agindo sobre ela. Quais são essas forças? Força-peso e força elástica. Então, quando você coloca o objeto e espera ele entrar em equilíbrio e ficar parado, ou você coloca ele na posição em que ele não fica oscilando, em que você não tem um movimento harmônico simples, você tem que a força peso, que é a força para baixo, né, para o centro da Terra, é igual à força elástica, que é a força para cima. A força elástica. Então, para esta configuração, eu sei que a força elástica é igual à força peso. Só que tanto quanto
Não tem atração entre objeto e a mola? Então, João, a gente não considera atração porque, assim, a gente faz uma diferenciação nas forças em fios ou em corpos da seguinte maneira. Se o corpo não estica, a gente chama de tração, tá? Se o corpo estica, a gente transforma isso em força elástica. A gente fala que esse corpo vai se restituir e volta a ser uma força elástica, tá? Então, a gente separa desse jeito. Corpos que esticam têm força elástica, o elástico, a mola, e corpos que não esticam é atração. Tanto é que aqueles sisteminhas que vocês fizeram na segunda lei de Newton, provavelmente, de bloco, bloquinho para cá, bloquinho para lá, sempre falava assim, um fio inextensível, tá? É um fio que não esticava, tá bom? Então a força elástica é Kx e a força peso é massa vezes gravidade. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou colocar o nosso simuladorzinho, tá? Aqui em cima. E eu vou primeiro mostrar como que ele funciona. Tá? Aqui eu tenho 3 massas, como vocês podem perceber, 2 desconhecidas e uma conhecida. Eu vou trabalhar com a massa conhecida, tá bom? Para mostrar qual seria o caminho. Aqui eu posso mudar o valor dessa massa conhecida, mas eu vou deixar em 100 gramas. E eu tenho uma constante elástica da mola 1. Essa constante elástica eu nem sei o valor, não aparece aqui. E a nossa meta é calcular a constante elástica das molas, tá bom? Das 2 molas, vou colocar 2 molinhas aqui para a gente fazer. E os períodos, tá? Os períodos a gente vai medir alguns e outros a gente vai estimar pela equaçãozinha. Ou talvez a gente meça todos e depois faça na equação para ver se dá a mesma coisa, tá? Nesse sistema todo eu estou considerando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Depois eu coloco isso lá na tabela, tá? Então olha só, existe o tamanho natural da mola, que é essa linha azul. Tá, gente? Se alguém não estiver conseguindo enxergar, me avisa que eu tento dar uma aumentada aqui. Tá? Dar uma tirada nessa parte do lado aqui. Eu acho que eu vou até tirar já, porque eu não vou usar não. Então deixa eu puxar aqui. Que dá pra dar uma aumentadinha. Aqui. Pronto. Temos a posição azul. Eu vou vir aqui e vou pendurar essa caixinha de 100 gramas. Tá, ela vai ficar oscilando. Aqui tá sem atrito, ela vai ficar oscilando pra caramba. Eu vou fazer ela parar. E essa caixinha, esse peso de 100 gramas, parou numa determinada posição. Que é essa posição que a massa está em equilíbrio. Que é essa linha pontilhadinha preta. Se você voltar para o nosso probleminha ali, acabei de descobrir a deformação X. Tá? Essa deformação aqui, ó. Deixa eu vir com o mouse para ver se... Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o mouse, espero que sim. Essa deformação X. Tá? Então, eu venho com a minha régua fictícia. Deixa eu pegar minha régua fictícia. E vamos medir essa deformação X. Tá? Essa régua está em centímetros. Então, eu vou colocar a réguinha mais ou menos nessa posição. E eu vou descobrir, aqui eu estou dando uma olhada. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Que essa deformação é de 19 centímetros. Eu não consigo escrever aqui em cima, tá? Do experimento. Então, para massa de 100 gramas, a deformação foi de 19 centímetros. Onde que eu vou usar essa informação? Tá? Essa aqui é minha mola 1. Então, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Onde que eu vou usar essa informação? Para calcular a constante elástica. Então, olha só. Eu vou limpar aqui. Depois eu volto, tá? Para essa parte. Por aquela dedução lá que eu fiz. Eu sei que naquela situação de equilíbrio, a força peso é igual... Vou fazer aqui em cima melhor. Que a força peso era igual à força elástica. Tá bom? A força peso é massa vezes gravidade. E a força elástica é Kx. Certo? A massa era 100 gramas. Então, se eu tenho 100 gramas, eu preciso colocar em quilogramas, que é 0,1 quilograma. Então, 0,1. A gravidade, eu vou facilitar a nossa vida, vou colocar 10.
tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Vou dar uma aproximada aqui. A constante elástica K eu quero. E o X, a deformação, era 19 centímetros ou 0,19 metros. Então, 0,19. O valor de K é 1 dividido por 0,19. Aqui eu vou fazer a minha continha na calculadora. Vocês também depois podem fazer na calculadora. 1 dividido por 0,19. O K vai dar um número quebrado, vai dar 5,26 aproximadamente. Newtons por metro. Então, na mola 1, eu tenho um K que vale 5,26 newtons por metro. Eu vou vir aqui, com a minha tabelinha, e vou colocar aqui, ó, 5,26. Tá bom? Por quê? Quais são as informações que eu descobri? A massa dela é de 0,1 kg. Tá aqui. Esse M aqui é a deformação, tá? Deixa eu colocar aqui que eu não coloquei. A massa, o X, e aqui tá ao contrário. Pera aí, gente, que aqui tá errado. Pera aí. E aqui, ó, é o período. É os segundos, desculpa. Pronto. E aqui eu tenho o período, tá? As cores ali estavam erradas. Então, olha só. Com a massa, eu descobri a deformação, que era 19 centímetros. 19 centímetros, 0,19 metros. E aí, se eu quiser calcular o período dessa mola, como que eu faço? Para calcular o período, eu só jogo na equação. Então, eu vou colocar aqui mais uma. Deixa eu ver. Como que eu vou fazer? Vou apagar essa parte das informações aqui, que eu já coloquei na tabela. Tá? Então, vamos calcular o período. O período é aquela equaçãozinha que vocês estão usando lá. 2π raiz de mk. Então, período é igual 2 vezes 3,14, vou usar o π como 3,14, raiz da massa, que é 0,1, dividido pelo k, que é 5,26. O período é igual 6,28, que multiplica raiz, vamos dividir aqui, 0,1, dividido por 5,26. Então, que dá 0,019. Tá? Vou tirar a raiz disso. Então, pera um pouquinho, que aqui tem que ser na científica. 0,019. Então, o período, vamos continuar aqui para baixo. 6,28 vezes 0,137. Oi? Fiz sem querer? 0,137. E aí, terminando, multiplicando aqui, 6,28 vezes 0,137. O período dessa molinha, dessa caixa ali, vai ser de 0,85, aproximadamente, segundos. Então, eu descobri que a massa 1, tá? Gera uma deformação na mola 1 e tem um período de 0,85. Tá? Então, quais são os passos a serem seguidos? Os passos a serem seguidos são: você vai receber o valor da massa, vai colocar na tabela. Tem mais duas massas ali só. Tá? Para você achar a massa, você vai ter que usar esta informação aqui. Para usar esta informação, você precisa do K. Tá bom? Então, eu vou fazer o que com o simulador agora? Eu vou colocar a massa 1 na mola 2. E a gente vai descobrir uma outra deformação. E eu vou fazer isso com todas as outras massas. E a gente vai anotando todos os valores que a gente encontrar por aqui. Tá bom? Então, deixa eu só ver um negocinho aqui, ó. Eu vou tirar as informações aqui. Não, vou deixar as informações. Eu vou colocar o meu simulador aqui, então,
para rodar novamente. Vou voltar nele aqui. Espera que ele não foi, agora foi. Tá. Voltamos para cá então. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou preenchendo por trás aqui a tabelinha. Eu vou mudar a mola. Eu vou colocar uma mola com uma constante maior. Tá bom? Vocês não estão vendo. Vocês estão vendo, vocês não estão vendo a tabela. Vou reiniciar aqui. Constante maior. A gravidade está no 10? Não, tá aqui no 9,8. Pronto. E vou colocar essa molinha, essa massa de 100 ali para oscilar. Bom, deixa eu tirar o chat de vocês aqui que está me atrapalhando um pouco. Pronto. Aqui a gente tem, para a nova mola, para a mola 2, a deformação dela. Pego a reguinha, venho para cá e meço. Agora eu tenho 16 centímetros. Então a deformação para a mola 2, aqui na minha tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a deformação, aqui é a massa 1 ainda. Para a mola 2, vocês estão vendo a setinha? Acho que não, né? Deixa eu riscar aqui, eu acho que aparece. Aí, pronto. Aqui, ó. Massa 1 para a mola 2 deu 16 centímetros. O que vocês vão precisar fazer? Calcular o período. Tá? E calcular a constante elástica dessa mola. Igual eu fiz com a mola 1. Eu usei uma massa conhecida para calcular a constante elástica e depois para calcular o período. Com a massa 1, você já vai ter achado as duas constantes. Uma eu já achei com vocês. E a mola 2 você vai achar agora. E aí, com as outras massas que eu vou colocar, você vai precisar calcular outros parâmetros. Então, olha só. Vou tirar essa massa alaranjada daqui, que ela não me interessa mais. E vou colocar a massa vermelhinha. Tá? Ela vai entrar aqui também em equilíbrio. Deixa ela parar ali. Pronto. Então, para a massa... Ah, não, vocês não estão vendo, eu esqueci de colocar, desculpa. Coloquei aqui, ó. Coloquei a massa vermelhinha. E eu descobri que a posição de equilíbrio dela, a deformação que ela gera na mola, é de 40 centímetros. 0,4 metros. Tá? Para essa mola 2. Isso é para a mola 2, que é a mola mais grossinha. Se eu volto para outra mola, ela vai ficar meio doida aqui num primeiro momento. Tá? A deformação dela acaba aumentando, porque a mola é mais fraca, né? E passa a ser 0,5 metros. Famoso 50 centímetros. Vou puxar aqui essa mola fora, essa caixinha fora, e vou colocar a azulzinha. Tá? Então, para a mola 1, ela tem a deformação de... Deixa eu ver um negócio aqui, tá, beleza. Para a mola 1, ela tem uma deformação de 36 centímetros. 0,36. E para a mola com a constante elástica maior, 29 centímetros. Tá, eu estou com uma tela maior aqui, talvez fique mais claro para mim do que para vocês a medida. Então, eu troquei as molas, troquei as massas e fiz as medidas. Qual foi meu resultado final? Foi a tabela preenchida desta maneira. Então, olha só. Eu sei as deformações, eu não sei as massas 2 e 3. Vocês vão precisar descobrir essas massas, tá? Massa 2 e massa 3. Professor, como que eu vou descobrir essas massas? A partir desta relação que está aqui em cima. Peso igual força elástica. Usa a mola que você conhece, que é a mola 1, e seja feliz. Calcula a massa. Em vez de calcular o K, você calcula a massa. Tá? E depois que você calcular a massa e o K, é só calcular os períodos. Então, vocês vão terminar de preencher essa tabela
tá? Como atividade. Não agora, obviamente, eu acho que vocês têm uma aula seguida. Tá? Para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esta informação que está aqui no quadro, na imagem que vocês estão vendo, num PDF em que eu tenho a tabela com os dados preenchidos, tá bom? Eu não consigo transformar a aula inteira em PDF escrito, tá? Infelizmente, porque aí seria mais fácil para vocês acompanharem, tá? Mas você tem mola 1 e mola 2, tá? E aí você tem as massas ali. Eu quero que você descubra todas essas interrogações. Como que eu vou fazer para avaliar vocês a atividade? Tá? Quando eu for liberar, eu vou colocar assim, mola 2. Qual o valor da constante? Eu vou colocar valores possíveis embaixo e você vai marcar o valor correto. Tá? Massa 1. A massa 1 tem um período ali na mola 2 de tanto. Então, cada quadradinho desse que não está com informação, eu vou perguntar qual é o resultado. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 8, né? 8 coisas que vocês precisam calcular. Nada muito longe de uma matemática básica do que vocês estão vendo na sala de aula. Só que aqui ela veio de uma medida experimental que a gente não sabe as informações constantes da mola e não sabe as massas que estão penduradas. No fundo, gente, é assim que funciona uma balança, tá? A balança que vocês sobem lá na farmacinha, que tem uma... só que a mola está para baixo, é a mesma ideia. A mola entra em equilíbrio, fica parada, tá? Claro que a gente não calcula o período, porque ela fica parada. E aí a força que a mola faz para te segurar é a força que é relacionada ao seu peso e, consequentemente, ele faz uma conversão ali para massa, tá bom? Então, nada fora disso, qualquer dúvida me procurem. De novo, eu vou fazer um PDFinho mais organizado, tá? Para vocês poderem preencher, ficarem tudo pronto. Não precisando esperar chegar lá na semana da outra turma, terminar de fazer a aula, tá? Façam a continha, se tiverem dúvida me procurem, como alguns me procuraram na atividade que já está lá, tá? E é isso. Você vai usar as equações de força para calcular a constante ou a massa e é o período no movimento harmônico simples para calcular o período, mas aí você já achou todas as variáveis, tá bom? Pessoal, foram muitas orientações aqui. Alguém está com alguma dúvida? Não entendeu o que é para fazer? Tá? Se durante as semanas aí vocês continuarem com dúvida, não fiquem com receio de me procurar, tá? Professor, não entendi o que era para calcular aqui. Não entendi ali. Na dúvida, como que eu faço mesmo? Vê esse vídeo de novo. Acabar a aula aqui, eu vou subir o vídeo, tá? Coisa de 1 hora no máximo tá lá na plataforma que eu tenho subido o primeiro ano também. E qualquer dúvida, gente, me procurem. Eu vou tentar procurar na internet e-mails da gente fazer coisas mais parecidas com isso, tá? Mais com algum experimento, com pouca coisa para fazer, para, né, justificar o nome laboratório, tá bom? Jovens, fiquem à vontade se quiserem tirar alguma dúvida. Se não quiserem, eu acho que agora vocês têm um intervalo, né? Não sei como funciona o horário da tarde de vocês. Fiquem à vontade aí. Quem não responde a chamada, não se esqueça de responder a chamada, que a gente está atualizando lá no sistema semanalmente. Eu, no caso, quinzenalmente, né? E boa semana para vocês, gente. Ânimo que tá acabando o ano já. Já faltam aí, estamos na metade de setembro, 2 meses e meio para vocês terem férias, poderem ficar novamente em casa, só que agora sem fazer nada. Bom? Qualquer dúvida, me procurem. Se quiser que eu volte para algum lugar aqui dos slides também, só pedir. Tá bom? Nossa, jovem, umas férias caem bem, não, elas caem necessárias. Necessárias. Nem me fala em férias, meu Deus do céu. Falou, galera. Até mais.